tá aqui, Reinaldo Azevedo, aqui entre nós. Ai, mas você sabe que a coisa tá ficando coisa, hein, feia. Coisa. Ô, Joyce, eu vou falar pra você. Eu não gosto de você não, Joyce. Eu não gosto de você, eu te acho muito coxinha. Agora, olha, é compatível, né? São números do Distrito Federal. Então, casa com o Rio Grande do Sul. Casa com o Rio Grande do Sul, casa com o o Paraná. casa com... Se fizer em São Paulo, não creio que dê muito diferente. Se fizer no Nordeste, pode dar diferente, mas já foi o tempo. Levando-se em consideração que nessa pesquisa, aqueles que mais rejeitaram a presidente, o ex-presidente Lula, são os mais pobres, classe D e E, gente. E os menos escolarizados, eu não sei. Eles estão numa situação, eles definitivamente estão numa situação muito difícil. Eu até escrevi ontem, eu disse, olha, tudo que o PT escolher, a sociedade escolhe o contrário. Né? Porque com alguma frequência o PT escolhe o contrário do que a sociedade quer também. Veja o caso da maioridade penal. Né? Há um descolamento do partido, da realidade. A insistência com que o PT tentou negar as evidências dos atos criminosos cometidos por pessoas ligadas ao partido, tudo isso está fazendo o estrago que está aí. E, evidentemente, está contando o estelionato eleitoral. Agora, notem, é bom que isso seja cobrado. É bom que a sociedade cobre isso. Não é? Eu nem quero entrar no mérito. Podemos entrar, mas eu acho que esse debate não leva a lugar nenhum. Se não havia outro caminho, se o caminho era só esse, bom, mas se não havia outro caminho, é o presidente que dissesse. Né? Falasse a verdade, o que você não pode é recorrer às urnas, dizer que vai fazer alguma coisa, atribuir alguns atos que seriam até de bom senso ao adversário, demonizando-os, no entanto, demonizando esses atos, dizendo, olha, ele pretende mexer no seguro-desemprego. Não, quem pretendia mexer no seguro-desemprego era a Dilma. Ela já sabia que ela precisava mexer nisso. Olha, ele pretende mexer nas pensões. Não, quem pretende mexer nas pensões é a Dilma. Ela já sabia. Como ela sabia que ela ia ter que reajustar a tarifa de energia, como ela sabia que ela ia ter que reajustar os combustíveis, como ela sabia que ela ia ter que dar um break no Minha Casa Minha Vida, como ela sabia que ela ia ter que mudar o FIES. Ela sabia de tudo isso. Enganou as pessoas. Não é? Eu acho que a Dilma está fazendo um ajuste que o próprio PT está pagando o pato? Acho. Acho que teria sido muito difícil se o Aécio Neves tivesse ganhado a eleição? Também acho tudo isso. Agora, o que eu acho também é que a população está dizendo o seguinte, a maioria, olha, eu confiei e você me traiu. E não traiu? Não traiu? Traiu. Aí muitos não entendem quando eu aponto isso, porque eu digo, eu sou favorável ao ajuste fiscal. Sou favorável ao ajuste fiscal. Eu não sou deputado, não sou senador, eu não disputo poder. Se eu tenho de escolher entre ter o ajuste ou não ter, eu, como jornalista, como cidadão, escolho ter. Agora, não é tarefa do PSDB apoiar esse ajuste fiscal. Né? Eu até tive um debate bastante duro com um amigo nesse domingo, num jantar, num almoço, que dizendo, mas veja, o PSDB tinha obrigação. Eu disse, não tem obrigação não, obrigação é a base do governo que tem. Uma base gigantesca. Eles têm obrigação, porque senão fica fácil. O PT, então, torra dinheiro irresponsavelmente, ganha eleição negando que o ajuste seja necessário, atribui o ajuste ao adversário e depois faz o ajuste que é contar com o apoio do adversário. Aí fica fácil. Aí o PT vira a única instância de governo do país. Esse país é governado por quem? Pelo PT. Com que proposta? Qualquer uma. Será sempre do PT. Enquanto o Lula, ficou claro, né, vai lá estimular o Paulo Paim e o Lindenberg Farias a votar contra o ajuste fiscal. Até com manifesto, né? Com manifesto e tudo. Ora, tenha santa paciência. Né? Isso vai para os números. Então, hoje, eu duvido que a Dilma se elegesse vereadora em São Paulo. Não. Até porque a aprovação da Dilma, isso aí está sendo comentado hoje nos bastidores, mas para quem acompanha a TV, você se lembra, eu trouxe esse dado, talvez você se lembre desse dado, lá quando eu estava em Brasília, que a popularidade da presidente Dilma estava com um dígito, quer dizer, menos de 10, né? Hoje estava um zum, ai meu Deus, está entre 7 e 10, gente, está faz tempo, né? Isso. Aqui em São Paulo está entre 7 e 10, gente, se no Brasil as internas davam um dígito,
Você imagina em São Paulo que se não note, gosta né, da pé pesada, a né? a recessão ainda não atingiu o seu fundo do poço, né? Porque só não atinge topo, né? O fundo do poço. Hoje já saiu o boletim Focus, já alteraram para 1,27, a inflação já recebeu, já está crescendo um pouquinho também. Essa recessão vai chegar, há quem fala que passe de 2, mas que chegue a 2, então ainda falta muita coisa. Ainda falta bater no mercado de emprego com a devida força, porque não bateu, com a devida não, com a fatal força, que não é devida, mas é fatal que vai acontecer. O desemprego já é crescente. Né? Então, assim, falta muita coisa ruim acontecer ainda antes de, eventualmente, quem sabe, começar a melhorar. Né? O Nelson Barbosa hoje veio e disse, olha, serão 2 anos muito difíceis, o ajuste vai demorar 2 anos, o ano que vem o próprio governo já rebaixou sua perspectiva de crescimento para 1%, então isso não vai reverter tão fácil. Isso não vai reverter tão fácil, e atenção, tanto quanto você tem uma saída. Aqui eu sei que eu brinco com os economistas, essa gente muito chegada a numerozinhos e tal, a enxergar, como diz quem tem medo, Virginia Woolf, ver o detalhe, mas não vê o todo, né? O Brasil começou a tirar as pessoas da pobreza por decreto, né? Ah, não, ganhou não sei quem, está fora da pobreza, está fora da pobreza, então foi saindo tudo para a pobreza. As pessoas, então, estão voltando para a pobreza. Estão voltando para a pobreza. Aquilo que foi ganhado, se não tudo, aquilo que foi ganho, se está perdendo. Né? O que se ganhou nesse período está sendo perdido. Boa parte disso. Está voltando para a pobreza. E é claro que os pobres não têm razão para estar contentes também. Não é? Não tem. Tanto que os mais descontentes, segundo a pesquisa, são justamente os mais pobres e menos escolarizados. E aí, a gente consegue, talvez, entender aí o que tem por trás dessa coisa toda do ex-presidente Lula tentar articular aí nos bastidores para furar o barquinho da Dilma, né? Isso. Porque ele fica lá, não para afundar, ele fura um pouquinho, entra uma aguinha, ela tampa. Ele fura mais um pouquinho, entra uma aguinha, vai ela botando a rolha, né? Nos buraquinhos que o Lula tá fazendo no barquinho da Dilma. Porque ele não quer afundar o barquinho, porque o barquinho é do PT, mas ele também quer se descolar, porque ele tá vendo que o capital eleitoral que ele tinha tá igual água, Rei. Não quer dizer, 18%, 17%? Não tem como. Não tem como. Não tem como, ele não se descola mais. Ela é uma obra dele. Acabou. Ele inventou. Né? Ele inventou. E justiça se faça também, é preciso que a gente deixe isso claro. Algumas dificuldades que estão aí começaram no governo dele. Sim, ele deixou uma herança boa, né? Claro. Começaram no governo dele, até que ele tinha lá as condições externas favoráveis e algumas internas muito bem. Agora não tem mais. Não tem mais. O Brasil, se tivesse tido um processo de privatização e de concessões, como eles gostam de chamar, de serviços públicos, de investimento em infraestrutura, não estava nessa pindaíba que está. Né? Se você não tivesse uma estrutura, se você não tivesse uma economia que fosse dependente, porque ela também pegou uma economia que estava dependente dos combustíveis baixos para que a inflação não estourasse, você não tinha feito a porcaria que fizeram com a Petrobras, mais a roubalheira. Olha... É o conjunto da obra que naufragou. É o conjunto da obra que foi para o brejo. E graças a Deus a população não é tão imbecil. Né? Porque só faltava também, depois de tudo isso, dizer, não, tá muito bom, né? Tá tudo certo. Aí realmente era o caso de, entendeu? 84% de desaprovação. E o que a gente vê, em meio a essa história toda, é que qualquer um hoje está ganhando do Lula. Né? Porque quando você tira o Aécio da jogada no Distrito Federal, não é o Lula que acaba assumindo esse lugar. Não, a Marina Silva dispara. Então o povo está assim, ó, eu vou votar, né, em alguém que... O nome do PSDB mais forte é o Aécio Neves, tem recall da eleição, e claro, mas o seu Geraldo Alckmin também aparece bem posicionado. Ele que está, né, fazendo política longe do DF, mas aparece ali empatado tecnicamente. E que nem lançou candidatura, né? Exatamente. Que não lançou candidatura. Quer dizer, nós, os jornalistas, sabemos que há aí uma disputa interna já colocada, até porque é colocada pela própria natureza do processo. Né? Considerando o desempenho que ele teve em São Paulo, o PSDB perdeu a eleição em uma única cidade, em Hortolândia, aqui em São Paulo. Né? E só, né? Ganhou nos outros 344 municípios. Né? 544 municípios. O PSDB deu ao Aécio aqui mais de 8 milhões de votos de vantagem. Né? Então é evidente, o governador se reelegeu no primeiro turno. É evidente que ele é candidato, ele é pré-candidato. Né? Com o fim da reeleição, acho que serve um pouco para, se realmente se confirmar, serve um pouco para reorganizar a fila. Espero que o Aécio e o Alckmin tenham clarividência, né, de, bom,
Tudo bem, agora com o fim da reeleição, então dá Uma vez de cada, né? Uma vez de cada. Por favor, não né? briguem, companheiros, não né, precisa brigar. meninos? Ou né? até juntos, né? E aí, Seria a chapa dos sonhos, né? no Agora, seguinte, quem vai ficar na vice? no Eis a seguinte, questão. tira no papelzinho, se quiser, sei lá. Então, é claro que é candidato. Agora, veja, é isso. E sem nunca nem ter colocado o nome do Distrito Federal, está com quase 19%. Gente. Porque isso é não ao PT, é rejeição Não ao PT. ao PT. Não adianta, os petistas ficam muito com esse negócio, há um processo de demonização do partido, de preconceito. Até que insistirem nessa tese, pior. Não é demonização, não é preconceito, não é nada, é uma avaliação objetiva. Mas deixa assim que tá bom, deixa eles pensarem assim. Né? Pensem. Né? Como disse o Aloysio Nunes hoje mais cedo, pode vir Lula. Ele falou bem assim, pode vir Lula, pode vir quem for, porque dessa vez o PT leva uma surra. E acho também que é outra coisa que eu acho tão tolo, né? Esse negócio, o que ele disse aí faz o quê? Uns 15 dias, 3 semanas talvez, né? Olha que eu me irrito e eu volto. Volte. Política não pode ser ameaça. Ameaça, ele acha que ele está fazendo ameaça a quem? Quem? Olha que eu volto para assustar quem? Que medo, né? Lula. Quem tem medo do lobo mau? Entendeu? Volte. Acabou. Ótimo. Excelente. É um direito que ele tem. Né? Vamos aos twitteiros de plantão, hashtag TVeja, você participa e manda aqui a sua participação ao vivo e eu registro. O governo quer combater a recessão na economia com o Estado gigante, o Rodrigues, que se recusa a cortar na própria carne. O João Vitor. Bem que a nossa presidenta poderia renunciar, pena que ela não vai largar a teta, diz aqui. O Rui Ventura, tem tudo que é assunto aqui. Ajuste fiscal, se o corte começar por cima não vai funcionar. Não, se o corte não começar por cima, não vai funcionar. E não vai começar por cima. Todo governante que visa o segundo mandato espera a reeleição para tomar medidas impopulares. Foi a que a Dilma fez. Aliás, é por isso, é uma das razões, porque mas eu sou contrário à reeleição de um modo, assim, eu não quero ser o único, mas eu certamente estou entre aqueles que são mais contrários à reeleição e, nota, eu fui contrário à reeleição quando ela foi aprovada em 97, no governo Fernando Henrique. Eu escrevi contra a reeleição, porque eu via justamente isso que está aí, não é? Um presidente, evidentemente, não... Por que a Dilma não fez todas as coisas que nós falamos no primeiro mandato? Porque ela tinha perspectiva de segundo mandato. Você não teria feito, né? Se quiserem, fala do PSDB também. Por que o Fernando Henrique não fez a desvalorização cambial no primeiro mandato? Por que correu o risco de não se reeleger? Deixou para o segundo. Não é boa a reeleição. E o Lula não teria sido eleito, não. Viu? Não teria sido eleito. A reeleição não é boa. Mas nos Estados Unidos funciona. Aliás, o Lula andou dizendo isso. Os Estados Unidos não têm o Estado do tamanho que tem o Estado brasileiro. Nós falamos aqui já, os Estados Unidos não têm FIES para gastar 7 milhões num ano e 14 no outro. Os Estados Unidos não têm Bolsa Família para reajustar no ano da eleição. Não tem 140 estatais. Não tem 23 mil cargos de confiança, só federais de livre nomeação. Com o Estado com o tamanho que tem aqui, reeleição, considerando os instrumentos de que detém o governante das 3 esferas, hein? Para fazer política assistencialista, não dá. Fim de papo. Tem que acabar com esse negócio. Até para que o governante vá lá e tome a medida que precisa tomar. Acabou. Boa ou má, vai tomar. Entendeu? Enfim. Pra gente fechar, Anderson Guga diz o seguinte: Dilma é mentirosa, arrogante, soberba e desonesta. E tenho dito. Muito bem, enganou milhares de pessoas. Enganou, tanto que, né, foi reeleita e o povo agora tá dizendo que não quer mais não. Tá? E a gente comentando aqui sobre as classes, classe B virou classe F, tá difícil a vida, viu, para muita gente. E o Rui Ventura, eles se arrependeram de ser roubados por um tal presidente que ficou sozinho com o sistema, Rui Ventura. Eu não entendi direito a participação do Rui aqui. O PT perderia hoje, diz a Drica, mas na hora da eleição, ela xinga o povo aqui, o povo é burro e elege de novo. Olha... Vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar com o povo. Assim, eu não gosto da ideia de brigar com o povo, não porque eu acho que o povo esteja sempre certo, não acho não, viu? O povo faz bobagem, dá com pau. Agora, a maioria, reeleger a Dilma foi uma delas. Agora é isso, é o que estava aí. Talvez tenha faltado mais firmeza, mais clareza da mensagem do outro lado, também temos que pensar nisso. Temos que pensar sempre que as pessoas, elas optam
vê as opções que tem e faz as suas escolhas. E a gente não pode né? esquecer, Reinaldo, que teve uma campanha do medo, né? Mais do que mentira. Sim. Antes disso, o que foi feito com a Marina Silva, que estava naquele chororô todo, mas assim, foi feita uma campanha de terror. Tipo, se qualquer outro ganhar, o mundo vai acabar, o Brasil vai implodir. E muitas vezes aquela população que está lá do outro lado, recebendo a informação da campanha política, quase na hora de fazer o gol, ai meu Deus do céu, vou votar nisso que tá aí. E olha, eu espero, e a gente tratou disso aqui muitas vezes, e eu espero que as oposições, todas, né, não tenham medo do povo brasileiro. Né? A verdade também, viu, Drica? Acho que foi a Drica, né, que falou. A verdade também, Drica, é que muitas vezes, como dizia o apóstolo Paulo, né, é preciso fazer a flauta e a cítara terem sons diferentes, entendeu? Se todos os instrumentos começam a soar do mesmo jeito, o povo de Deus se confunde e não comparece quando é chamado e não sabe para onde ir. Então, eu vejo agora, por exemplo, a questão da maioridade penal. Eis um caso. Por que a oposição... A oposição precisa aparecer com mais clareza, como oposição mesmo. Acabou. Por que isso tem... Aliás, o senador Aloysio tem uma proposta, ele fala a respeito disso, mas o que tem de tucano que fica com medo desse assunto... Fica medinho. Por quê? Com medinho dos progressistas, dos jornais, da imprensa. A imprensa não elege ninguém, gente. Viu? A imprensa não elege ninguém, não, que elege é o povo. Né? Por mais que tenha, que faça um trabalho, não elege. Não elege quem dera. Imagina essas pessoas, eu chegar aqui, vota, não vota. Não vota. Não é assim que funciona. Não tenho medo de jornalistas. Né? Nós não merecemos isso. Né? Nem os bons, nem os maus. Né? Então, assim, vai lá e debate, enfrenta, fala com o povo brasileiro. O problema é que vira a pauta do Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha está aparecendo como candidato. Daqui a pouco, por mais que ele exista um trabalho contra ele impressionante, inclusive no próprio jornalismo, e eu não estou... Ele está lá na Operação Lava Jato, para mim, se fez que pague. Eu só estou dizendo que pegam no pé dele também por coisas boas. Esse é o problema. Né? Então, tá aí, porque ele tem clareza das coisas. É preciso ter clareza. É bola ou bullying. Um ilustre desconhecido até agora há pouco, era conhecido no Rio de Janeiro, o reduto dele, mas até então, no Brasil, só quem acompanhava a política de perto conhecia Eduardo Cunha. E ele já apareceu no Rio Grande do Sul, já apareceu no Paraná e agora aparece no Distrito Federal. E não tem receio de comprar briga. É preciso comprar algumas brigas. É preciso, enfim... Veja só, o Brasil tem uma maioria de conservadores, nós sabemos disso. As pesquisas indicam isso, a pesquisa da Datafolha cansou de demonstrar isso. E por que o establishment político brasileiro de centro-esquerda, quando não de esquerda? Pegue o caso da maioridade penal. A esmagadora maioria dos brasileiros é contra a maioridade aos 18 anos. No entanto, você tem isso garantido na Constituição. Você tem isso ainda de forma mais absurda garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você tem hoje, como disse o Zé Guimarães, dizendo, precisamos ouvir os especialistas. Para isso precisa ouvir especialista, o povo não serve? Você quer especialista? Guimarães, o povo que dá sua carne barata para bandidagem não é especialista? Aí não serve o povo. Né? Aí o povo tem que ser tirado da jogada. Aí ele deixa de ser um democrata. Aí o Zé Guimarães esquece do povo. Então, tem isso. Quer dizer, o povo pensa uma coisa, o establishment político lhe impôs outra. Né? Essa má consciência que se formou, que eu insisto que está aí. Não, vamos proteger. Proteger quem? Proteger suas teses antropológicas? Leva o seu bibelô antropológico para casa. Muito bem. Para quem não acompanhou a discussão sobre maioridade penal, ela está na conversa do andar de cima. É o primeiro bloco aqui da minha conversa com o Reinaldo Azevedo. Quer dizer, de baixo, né? De baixo? De baixo, de cima. Vai procurar aí, tá na TV já. Tá embaixo, em cima, tá colado. A gente tá junto, né? Tudo junto. Tudo depois junto, vai pro YouTube? Não sei. Depois a gente vê onde é que vai. Depois a gente vê onde é que vai. Veja... Eu aviso onde é que vai. Avisa. Eu aviso no blog. Veja.com. Vai estar no blog do Reinaldo Azevedo. Clica lá. Clica no blog do Reinaldo e pronto, você nos acompanha para quem pegou aí o bonde andando no meio do caminho. Reinaldo Azevedo aqui entre nós, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Desliga o celular telefone. Na próxima semana. Não, é que estavam me avisando que disse que a gente não estava entrando no ar, estava entrando outra coisa. Pois é. Será?
pessoa estava conversando aqui comigo, acho que é a oposição. É a oposição. É a oposição? É a oposição, entendeu? Esse povo aí, né? Obrigada pela companhia de todos, viu? A gente se fala amanhã cedo, você já sabe, por aqui a programação não para não. 9 da manhã tem Giro Veja com os nossos colunistas e eu espero você. Câmera aberta pro tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.